Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar algumas dicas de costura. Eu trouxe aqui uma saia, ela é reta e nessa saia vai ter 3 dicas bem legais para vocês, que vai ser do cos reto, do zíper invisível, que eu vou estar ensinando como prega, os tipos de calcadores e a fenda transpassada, tá? Então aqui, como eu já tenho marcadinho aqui onde vai ser a minha pence, eu vou começar então alfinetando ela. E aí depois eu vou para a máquina. A frente aqui eu cortei ela na dobra do tecido, certo? Então ela vai ser fechadinha e a abertura vai ser atrás. Então o meu zíper vai ser atrás, tá? Então eu tô alfinetando aqui, eu já deixei tudo marcadinho. Ó, então aqui, ó, eu deixei 1 centímetro de pence, né? No total 2 para cada pence. E aqui a costa, ó, 12 centímetros de profundidade. Então eu venho aqui, ó, depois vocês vão ver como eu costuro e ela vai acabar praticamente em nada aqui, que a gente não pode ter uma preguinha no final, tá? Agora vamos para a máquina, a gente vai costurar essas pences aqui, tá bom? Ó, eu já ajustei a máquina aqui pro ponto reto. Aqui entre 3 e 3,5, tá? Vai depender do ponto da sua máquina. Tô com a agulha centralizada, tá? Agora vamos costurar. Retrocesso, início e final, tá? Agora eu vou unir as duas partes, tá? Eu vou alfinetar aqui, ó, lateral com lateral, frente e costas, direito com direito. Ó, agora a gente vai costurar aqui a lateral, tá? Retrocesso no começo e no final, igual nas pences, só que agora eu vou ir uma linha reta. Agora a gente vai passar overlock aqui nessa lateral para dar um acabamento. Se você não tiver overlock na sua casa, você pode colocar no ponto do zigue-zague, tá? Aqui eu vou passar overlock nas laterais. Vamos dar um acabamento para essa saia ficar bem bonitinha. Sempre tomando cuidado aqui com a parte de baixo, tá? Agora a gente já passou overlock. Vocês perceberam que eu não passei aqui, ó, no centro costas, porque eu vou pôr o cos primeiro, tá bom? Vamos lá. Agora eu vou alfinetar esse cos, ó. Percebam que a peça tá no avesso, tá? Então eu vou alfinetar ele no avesso. O cos eu coloco o direito virado pro avesso do tecido, ó. E não se preocupe que não tá errado, tá? Essa aqui é a forma mais simples de colocar. Bom, depois que alfinetou o cos inteiro aqui, ó, a gente já pode ir para a máquina, tá bom? Ó, vamos prender esse cos agora. Retrocesso. E vai. Sempre, ó, eu deixei 1 centímetro de margem, vou costurar 1 centímetro, tá? Que geralmente é a largura do calcador. Se o seu tecido for um pouquinho mais teimoso, você pode ir no ferro, você assenta essa costura para depois virar o cos. E aí você vira aqui, ó, 1 centímetro, ó, e vai posicionar bem em cima da primeira costura, tá? E aí você pode ir alfinetando, ó. Dobro 1 centímetro. Lembrando que o cos, quando você não passou o ferro nele, ele vai querer ir pro lado que dá na cabeça dele. Então, você que domina ele. Você que, ó, você dobra e vem e acerta. Aí aqui ele vai querer virar para baixo, mas você puxa. Se você perceber que ele realmente não está assentando, aí você vai no ferro. Tá? Aqui eu vou dar continuidade nele assim mesmo, porque eu já tô acostumada. Ó, daí eu venho aqui, na beiradinha, ó, questão de 2, 3 milímetros, tá? Da borda. Ó, então você dobrou 1 centímetro, a mesma quantidade que você fez na primeira costura. Alinha o cos,
Segura e dá uma leve pressão, porque daí ele não vai sobrar tecido desse jeito, tá? Agora a gente vai aplicar esse zíper invisível nessa saia. Então você vai precisar de um calcador de zíper invisível. E aqui eu tenho 3 modelos para apresentar para vocês. O que vocês tiverem em casa, ó, tem esse modelinho, que ele é quadradinho, mas observem que aqui embaixo ele vai ser igual a todos. A diferença é essa pontinha aqui, que ajuda muito na hora de fixar esse zíper. Tem esse outro modelinho também que você encontra, que ele é meio, parece um triângulo, ó. E embaixo, observe que ele é igual, tá? E esse outro modelinho, que acredito que é o que toda costureira tem. O que você tiver em casa, você vai usar agora pra colocar esse zíper. Ó, passei inclusive no cós e a volta toda até na barra, tá? Porque daí agora eu já não volto mais lá. Aqui, ó, eu tenho o lado direito do zíper, o lado direito da peça. Eu vou colocar então direito com direito, tá? E essa ponta aqui pode ficar pra fora do cós. E vou alfinetar ele assim mesmo, tá? Ao contrário. Porque a hora que eu costurar lá, ele vai costurar, o calcador vai fazer ele costurar bem na beiradinha e a hora que virar ele tá do lado certo. Pra você não se perder na hora de colocar o outro lado, você coloca aqui, ó, no avesso, ó. E alfineta aqui, ó. Que a hora que você costurar ele vai estar do lado certo. Lembrando que essas costuras aqui, ó, elas têm que coincidir, tá? Elas não podem ficar longe, porque daí deixa a sua peça com aspecto feio. Tá bom? Agora vamos pra máquina. Aqui eu já troquei, tá? O calcador, eu tirei o da máquina, o que tava na máquina, coloquei o do zíper invisível. Abro o zíper, tá? Que a gente só consegue colocar ele com o zíper aberto. Ó, o zíper, observe que o zíper ele é meio enroladinho aqui, ó. Então você tem que desenrolar ele para poder encaixar ali, tá? Então eu desenrolo a pontinha e encaixo. Dá o retrocesso. Chegou no finalzinho, ele não vai mais, né? Então eu dou o retrocesso. Observem que, ó, o zíper já está pregado. Observem que eu prendi esse zíper com a parte toda aberta. Por que que eu faço isso? Toda vez que você faz o zíper com essa costura aqui já pronta, ele vai sobrar e vai te dar um retrabalho. Então, por isso eu faço depois. Agora que eu vou unir essa parte. Aí eu venho desde aqui, ó, do finalzinho da costura do zíper e vou até lá embaixo. Aí eu vou costurar até o início da minha fenda. Aqui eu já voltei o calcador normal. E agora eu vou costurar. Segura bem forte aqui, ó, o zíper para ele não prender na costura. Do retrocesso. Aqui, olha, eu vou passar um pouquinho dessa abertura, tá? Pra gente poder ter um acabamento melhor aqui na hora de fazer a fenda. Ó, um dos lados eu faço uma barrinha. E o outro lado, ó, eu apenas vou posicionar ele aqui. Dobro bem certinho aqui, ó, a mesma quantidade que tá lá em cima. E vou fazer uma costurinha aqui, ó. Finalzinho dela, venho um pouquinho pra cima, questão de 1 centímetro ou menos, e faço uma costurinha. Ó, prendeu os dois lados. E como a gente fez uma fenda transpassada, agora pra mim fazer a barra eu preciso fazer o acabamento dessa ponta, porque eu não vou só dobrar aqui, ó, fica feio essa ponta aparecendo. Então eu vou virar aqui, ó, ao contrário, ó.
Eu deixei 4 centímetros de barra aqui. Aí a quantidade que você deixou, você pode deixar 2, pode deixar 3. Ó. Aí eu venho e faço uma costurinha aqui. Agora eu posso fazer essa barra. Eu vou começar a barra pelo outro lado, ó. O que eu vou fazer? Vou dobrar e já acerto aqui. Pra elas ficarem iguais, ó. Ficar na mesma altura. Então eu venho dobrando aqui. Você pode alfinetar, pode alinhavar, o que for melhor pra você, tá bom? Aqui eu já, ó, aqui eu já tenho um marcadinho aqui dentro com o giz. Então venho e dobro, ó. Aqui a gente já tá com a saia pronta, a única coisa que precisa fazer é dar o acabamento aqui nesse zíper. Como que eu faço para dar o acabamento aqui? Eu vou dobrar ele pro lado do avesso, dobro mais uma vez, ó. E aqui eu dou uns pontinhos à mão. Eu venho e prendo com uma agulha. Se você quiser ir na máquina também pode, isso vai depender de você. E aí prende essa volta toda e tá pronto.